Alô, amigos pioneiros de Palmas! Estamos aqui com o seu programa Entre Fatos e Fotos, contando a história dos pioneiros de Palmas. Hoje teremos uma pioneira espetacular, Monique Vermonte Figueiras, primeira professora em Palmas, na UBRA. Olá, como vai você? Que prazer tê-la aqui. O prazer maior é meu, eu me sinto extremamente honrada, tá, de falar aqui nesse espaço, né? E relembrar tantas coisas extremamente interessantes do meu passado que até chegar aos dias de hoje. Gostaria de saber, Monique, a tua infância, quem foi teus pais, a tua origem, a cidade que você nasceu. Conta para nós. Bom, eu sou de origem alemã do meu pai. Meu pai foi um irmão marista, saiu do convento em Avipucos, Pernambuco, já com 29 anos de idade, onde ele conheceu minha mãe, uma maranhense. E aí, depois de 2 anos, eles se casaram no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Botafogo. Assim, meu pai era aeroviário na época, trabalhava na VASP, que depois virou a Varig. E tive uma infância bem diferente das outras crianças. Por quê? Quando eu tinha uma faixa de pequenininha ainda, não tinha nem 3 anos, meu pai foi para a Varig e foi promovido para gerente internacional da Varig. Então, ele abria as linhas aéreas da Varig. A Varig era, na época, a maior empresa aérea do mundo. Ela era Musk, se pode falar. E aí ele abria as linhas aéreas. Então ele chegava num país, contratava as pessoas, montava o escritório e autorizava o avião ir para lá. Então eu tive uma infância, assim, bem interessante. Por quê? Porque desde pequena eu fui confrontada com a diversidade humana. A diversidade na relação da alimentação, dos costumes, da língua, né? Portanto, é que a minha língua materna não é o português, a minha língua materna é o espanhol. Eu aprendi português já depois que eu vim para cá como adolescente. Então, eu estudei em colégio alemão. Esse colégio é específico para filhos diplomatas e pessoas de circo, os caminhantes, né, desse mundo. Então, toda a minha educação básica foi lá. Tinha um contato muito grande com as autoridades na época, porque meu pai tinha um cargo muito importante. Então, assim, os embaixadores, os presidentes da República, inclusive René Barrentos, que foi presidente da Bolívia, ele frequentava a nossa casa. Até um dia ele saindo de lá, que sofreu um atentado e veio a falecer. Então, na época da Revolução no Brasil, eu estava fora, então meu pai tinha um papel importante, porque as pessoas que eram expulsas muitas vezes iam parar na minha casa, e aí depois meu pai acomodava o espaço para eles. Então, assim, todo aquele horror da época da ditadura daqui, eu vivi fora, mas com horror ainda dentro da minha casa. Então, eu digo para os meus alunos hoje em dia que, assim, eu sou bem pré-histórica, né? Porque eu vivi a ditadura, vivi o Iratajá e estou aqui contando a história. Então, foi uma infância extremamente gostosa, mas muito desafiadora. A partir do momento que você tem que se adaptar com língua diferente, porque no colégio alemão você não fala nem espanhol, você fala alemão. Então, me lembro uma vez uma passagem muito estressante, pequenininha, eu tinha 5 para 6 anos, e aí na fila, a coleguinha me fez uma pergunta em espanhol e eu fui responder. E a professora puxou, eu tinha 2 trancinhas e puxava minhas trancinhas assim, não pode falar espanhol, tem que falar alemão. Né? Então, são traumas, porque a educação era muito rígida. E ainda tinha uma educação rígida em casa, e todas as noites eu tinha um professor de história, porque como nós morávamos em vários países, a geografia é uma só, mas a história muda, né? Então meu pai contratava professor particular, então normalmente às 19 horas, 2 a 3 vezes na semana, ia professor de história para me ensinar a história do local, para que eu ficasse a par de todos os movimentos, né? Morei tanto em países frios como muito quentes, cada dia a gente estava num lugar. Então, isso creio que propiciou para que eu fosse uma pessoa, e com a maturidade chegando, bem mais aberta, a aprender a viver com as diferenças, né? Entender o outro com mais facilidade. Fora o conhecimento em termos de arte, nossa, é muito grande, porque, por exemplo, eu vivi em países que tinham cultura asteca, maia e inca, que são coisas da base histórica, né? Mundial. Então, isso assim deixa marcas muito profundas na formação de todo ser humano, né? Então, tive a infância abençoada, uma adolescência quando eu cheguei já ao Rio, já com basicamente 15 anos. Eu era branca, que chegava a ser azul, né? Em pleno Rio de Janeiro, Botafogo. Uma coisa, se existe, falam no bullying hoje, sempre existiu bullying. Então, eu, muito branca, totalmente diferente de todo mundo. E me lembro que quando eu vim para a escola, os professores queriam nivelar o meu conhecimento. E o professor disse assim para mim, fale o que você sabe sobre a Bahia. Eu não falava nem português, eu entendia, mas não falava. E ele disse assim, Bahia ter baiana, é o que eu sabia, né? Então, assim, aí, graças a Deus, na minha sala de aula, eu tinha 2 colegas argentinas que me ajudaram muito nesse processo de entendimento da língua, porque a língua portuguesa é muito difícil, tá?
Para quem é brasileiro não sente essa diferença, mas para quem vem, né, era muito difícil. Até que depois de mais adulto eu tive que fazer curso, realmente para escrever corretamente. E aí foi uma fase de adolescência extremamente interessante, meus pais eram muito rígidos, uma educação muito, né, por ser filha mais velha, filha única há muito tempo, então assim foi uma educação bem rígida. Aí foi quando eu conheci o meu marido, Cláudio, que foi muito interessante a forma que a gente se conheceu. Eu estava num ponto de ônibus com a minha mãe e aquele cara estava do lado, um cabelão grande, uma figura muito esquisita. E eu estava assim dizendo para minha mãe, é homem ou mulher? Não, mãe, não, acho que é homem, acho que é mulher. Aí eu disse, mas não tem seio, né? Que ele era um hippie na época, surfista, e era totalmente fora da minha realidade isso. E aí, passados uns dias, eu o conheci, e aí ele me pediu para namorar, mas eu achei ele muito esquisito. Aí eu marquei com ele para me pegar na porta da escola e eu saí pela outra. E não vi mais. Aí depois encontrei a mulher do meu sogro, que aí me disse que tinha sofrido um acidente, aí marcou, e aí eu fui falar com ele. E aí, com 4 meses de namoro, ele me pediu noivado. E eu não entendia nada, porque naquela época, por exemplo, 1 mês para pegar namoro, era tudo muito diferente, né? E aí eu brincava de boneca. Quando eu casei, levei minhas bonecas para o nosso apartamento. Então, aí depois de 4 meses de namoro, ele falou assim, quero ficar noivo. Para mim, aquilo não tinha um grande significado, eu não entendia. Eu era... talvez imatura na época, criança, muito diferente do que se vê hoje, naquela época. Tudo é questão de época, né? E é bom que a gente tem que estar aberto a essas mudanças que vão acontecendo. Com certeza. E aí nós nos casamos, na mesma igreja que meu pai se casou, me batizou, eu me casei, foi na igreja do Largo do Machado, no Rio de Janeiro, e eu demorei mais 1 ano para casar, porque eu queria casar dia 12 de junho, aquela coisa de paixão, né? O dia dos namorados. E aí não tinha vaga na igreja. E aí nós marcamos para 1 ano seguinte. Nós casamos 12 de junho de 76 e estamos até hoje, são 42 anos, né, de casados, vamos fazer. Este é o início da história de Monique Velmonte Figueras. Vamos ao próximo bloco e muito mais história nós veremos. Até já!